Além da Blackboard nesse vídeo... Ui! Que susto, velho. Ficou tudo claro. Ela sumiu no meio das duas luzes, velho. Fala, galera. Nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre como controlar as músicas do seu computador usando uma Blackboard. Tá, esse vídeo aqui vai ser muito interessante se você usa mesa de som virtual no computador ou mesmo para você que está querendo começar a sua carreira como DJ, mas já percebeu que para começar você vai precisar de alguns equipamentos um pouco caros e não é tão simples assim. Então, usando uma placa Blackboard, nesse vídeo você vai conseguir fazer o seu próprio mixer para você usar junto com um programa que aceite protocolo MIDI de comunicação. Com a sua placa Blackboard você vai conseguir fazer todo o controle das músicas e realmente fazer mixagem usando a Blackboard e o programa. Nesse vídeo a gente vai usar, além da Blackboard, alguns potenciômetros. Para começar, eu vou usar potenciômetros comuns, daqueles que vem no kit iniciante, nos outros kits também. Para fazer o projeto final, eu vou usar o potenciômetro deslizante, que é o mesmo usado em mesas de som. Depois que você entender como é que funciona o código, como que funciona toda a comunicação que a gente vai fazer aqui, que no final das contas você vai ver que não é tão difícil assim, você vai poder usar também botões, chave de fim de curso, qualquer coisa que você ligue hoje no seu Arduino, inclusive sensores, para fazer esse controle. Aprendendo aí o conceito do que a gente vai fazer, você vai poder fazer qualquer coisa no programa usando componentes ligados na sua Blackboard. Vamos começar fazendo a ligação do potenciômetro na Blackboard usando uma protoboard. A ligação do potenciômetro, você vai ligar o potenciômetro aqui, o pino mais da extremidade no GND ou no 5 volts, tanto faz. O importante é que o pino do meio seja o fio que vai para a porta analógica, né? Então, o outro da outra extremidade eu vou ligar aqui no 5 volts, já que eu liguei o outro no GND. E o pino do meio vai no pino analógico 0. O circuito para a gente começar é esse. Agora, vamos pensar um pouquinho o que vai acontecer nessa comunicação, quais os softwares que a gente vai ter que usar, tudo que a gente vai ter que fazer para a Blackboard conseguir fazer o controle do nosso mixer lá no computador. É importante salientar que até a data que esse vídeo está sendo gravado, todos os programas que a gente vai usar no computador são gratuitos para uso não comercial, tá? O programa que a gente vai usar para fazer a mixagem em si, onde você vai pegar suas músicas, colocar em cada deck uma música e tal, vai ser um programa chamado Mix, com 3x. A gente vai usar esse Mix porque, para começar, ele é um programa para DJs e ele é open source, tá? Então, assim como o Arduino, ele também é um programa, alguma coisa de código aberto. A gente não vai usar outros mais conhecidos no mercado, para quem está começando a ser DJ virtual. Eu entendi a referência. Porque esses programas que o pessoal geralmente usa para ser o DJ virtual, para você usar plataformas MIDI com ele, você precisa pagar uma determinada quantia, né? Ele é gratuito só para você fazer o básico ali. E esse mix que a gente vai usar nesse vídeo, ele tem a opção de aceitar protocolo MIDI da forma que ele é, gratuito. Só que a placa, pelo que a gente conhece, ela não manda sinal MIDI, né? Ela manda o sinal serial, né? Ela manda aquele sinal serial que a gente usa para fazer a comunicação entre ela e o computador quando a gente dá lá um serial.begin, depois um serial.print. Então, a gente tem, saindo da Blackboard ou saindo do Arduino, uma comunicação serial e não um protocolo MIDI. Para fazer o mix, entender o sinal que a Blackboard está enviando, a gente precisa de alguma coisa para fazer a tradução desse sinal, a tradução desse protocolo. Quem vai fazer essa tradução é um outro software que chama Hairless MIDI Serial. Esse Hairless MIDI Serial, ele serve justamente para isso. Ele pega ao mesmo tempo ali o sinal vindo da serial e traduz aquilo para um sinal MIDI. A única coisa assim, quando você vai usar MIDI numa plataforma, você precisa criar uma porta MIDI. E quando a gente conecta o Arduino no computador, ele não cria uma porta MIDI, ele cria uma porta COM. Se você já usou o Arduino, você sabe como é que funciona. Então assim, a gente vai precisar de um outro programa instalado no computador que vai criar uma porta MIDI virtual. Esse outro programa é o Loop V1. O jeitão que isso tudo funciona é assim.
você tem Blackboard enviando sinal serial para o programa que chama Hairless MIDI Serial. Esse programa Hairless traduz o sinal serial para um sinal MIDI. E aí ele envia, através de um programa chamado Loop B1, a informação MIDI para o programa Mix. O Mix vai entender MIDI através do Hairless, que vem da Blackboard. É muito difícil isso. Parece meio complicado, mas depois que isso tudo estiver rodando no computador, uma vez feito, você não vai mais precisar se preocupar com isso. Esses programas que eu falei, tanto o Mix, quanto o Hairless, quanto o Loop B1, você vai encontrar os links na descrição do vídeo aqui embaixo. Com tudo instalado, a gente já pode começar a pensar na programação da placa. A gente vai precisar enviar algo para o computador para que ele, depois da tradução, entenda que aquele algo é uma informação no protocolo MIDI. Mas o que é MIDI? Bom, MIDI vem de Musical Instrument Digital Interface, ou interface digital de instrumento musical. Ele serve para fazer a comunicação de instrumentos musicais eletrônicos com computador ou outros dispositivos. Enfim, tudo que tem esse protocolo MIDI, eles conseguem se conversar e geralmente isso é usado em alguma coisa musical. Esse protocolo de comunicação trabalha basicamente com 3 parâmetros. Esse primeiro parâmetro ele é extremamente importante porque ele define, por exemplo, se você quer apertar uma nota de um teclado eletrônico ou desapertar essa nota, qual que é propriamente o comando que a gente vai fazer. A gente vai usar o grupo de parâmetros desse status para mudança de controle, o que eles chamam de control change. O segundo e o terceiro parâmetro que a gente vai ter que enviar, basicamente são parâmetros dos valores que a gente quer enviar para esse controle. Então, vamos supor que a gente quer controlar um potenciômetro do nosso mixer, né? Aqueles potenciômetros deslizantes. Então, primeiro a gente tem que enviar que a gente quer fazer uma mudança do controle e depois a gente tem que enviar qual que é o valor desse controle. Esse valor, por padrão, vai de 0 a 127. Agora, vamos pensar um pouco no código que vai na Blackboard nesse momento para fazer esse teste inicial. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a leitura desse potenciômetro que a gente tem ligado na protoboard. Então, eu vou começar com int, valor do potenciômetro, né? Então, valpot 1, porque depois eu vou ter mais, então valor do potenciômetro 1, 0. E eu também tenho que armazenar uma outra variável que vai gravar para mim o último valor lido. Tá? Por que a gente vai fazer isso? Quando a gente estiver enviando esse sinal MIDI para o computador, ele vai ficar enviando várias vezes. Se a gente simplesmente fizer a leitura do potenciômetro e a cada leitura enviar esse comando, ele vai acabar enviando coisa que não precisa ser enviada. Porque uma vez que você manda, por exemplo, o valor de 120, você não precisa ficar enviando 120 toda hora, porque o potenciômetro lá do programa, ele já vai para a posição de 120 e vai ficar por lá. Então, a gente só vai enviar para o programa se o valor lido for diferente do valor lido antes. Tá? Então, se eu tô com o potenciômetro parado lá, numa posição fixa, ele leu lá 120, ele vai enviar uma vez 120. Só que, se ele ler de novo e continuar no 120, ele não vai mandar. Ele só vai mandar se eu mexer o potenciômetro e aí tiver uma nova leitura. Então, eu preciso armazenar tanto o valor do potenciômetro que eu estou lendo agora, quanto eu preciso também de uma variável que vai ser o último valor do potenciômetro. Tá? Então, o lastValPot1 também vai ser igual a 0. Como isso aqui é uma comunicação serial que eu vou ter que fazer, eu vou ter que abrir a porta de comunicação serial. Serial.begin 9600. E aqui no loop, eu vou precisar fazer a leitura do potenciômetro e depois enviar o valor pela serial. Então, para fazer a leitura do potenciômetro, valpot1, né, o valor do potenciômetro 1, é igual a analog read da porta analógica 0. Tá? Colocando assim analog read 0, ele já sabe que eu estou fazendo a leitura da porta 0, porque analog read só vai funcionar nas portas analógicas. Só que quando eu leio uma porta analógica, se você já mexeu com o Arduino, você sabe que eu consigo ler valores de 0 a 1023.
ou seja, 1024 valores. Como aquela informação, como eu disse agora há pouco, do MIDI, ele só aceita valores de 0 a 127, ou seja, 128 valores, eu preciso transformar esse valor aqui que eu vou ter eu tenho que transformar ele de uma forma que, em vez de 0 a 1023, eu vá de 0 a 1027. Então, se o meu total é 1024 valores e eu quero apenas 128, eu quero transformar isso, basta eu dividir esse valor que eu ler por 8. Você também poderia usar a rotina map, né, que tem no Arduino. Tanto faz, as duas vão funcionar bem. Então, o valor do potenciômetro 1 é igual ao analog read do pino 0 dividido por 8, para eu ter valores de 0 a 127, tá? Bom, agora eu preciso fazer aquele teste. Se o valor lido é igual ao valor que eu tinha antes, né? Então, eu vou ter que dar um if. Se o val pot 1 for igual... for diferente, porque eu vou tratar o diferente nesse caso. Se o valor pot 1 for diferente do valor anterior, last val pot 1, o que eu vou fazer? Eu vou enviar uma mensagem MIDI. Então, enviar mensagem MIDI. E eu vou fazer esse envio daqui a pouco. Depois que eu enviar essa mensagem MIDI, é importante que eu salve nessa variável last val pot 1 o valor lido agora, né, para o valor anterior ser atualizado. Então, last val pot 1 é igual a val pot 1. E para finalizar, eu vou dar um delay aqui, ó, pode ser 10 milissegundos, só para essa comunicação ter um tempinho para respirar, vamos dizer assim. Na verdade, esse comando aqui, eu posso colocar ele aqui dentro também. E para enviar essa mensagem, eu vou fazer uso de uma função, porque depois, quando eu for colocar todos os potenciômetros que eu quero ligar, vai ficar bem mais fácil eu usar uma função para isso, chamada mensagem MIDI, tá? Essa mensagem MIDI vai ter 3 parâmetros. Eu vou colocar aqui só por enquanto, X, Y e Z. Tá? São os 3 parâmetros que eu estava falando no começo, aí, quando a gente começou a falar sobre MIDI. O primeiro parâmetro é aquele tal de status. Esse status que a gente está falando de mudança de controle, ele começa no 176. Isso é um padrão que foi adotado. Então, nosso primeiro parâmetro aqui vai ser 176. Depois a gente vai padronizar o controlador em 1, que esse número aqui é o número do controlador, e no final vai ser o número do valor propriamente dito que a gente quer mudar lá no nosso programa. Então aqui eu vou colocar val pot 1, que é um valor que vai de 0 a 127. Só que isso aqui, se eu rodar assim, não vai funcionar, né? Eu tenho que criar a função mensagem MIDI propriamente dita. Então, void mensagem MIDI fora do loop, né? Ele vai esperar por 3 valores, 3 bytes aí. Um vai ser o comando, o segundo vai ser o primeiro dado e o terceiro vai ser o segundo dado. Tá? E aí, o que eu vou fazer com esses 3 dados? Eu vou dar um serial.write, porque eu vou escrever pelo cabo USB para mandar pelo programa, comando, primeiro parâmetro. Depois eu vou dar um serial.write, o primeiro dado, que vai ser aquele 1, vai ser sempre fixo. Eu até poderia colocar um aqui. E serial.write data2, que vai ser o meu valor que vai fazer a mudança propriamente dita. Bom, o código para mandar fazer essa simulação de mensagem MIDI é esse. Então, é bem simples, né? Primeiro a gente faz a leitura do potenciômetro, a gente vê se o valor foi ou não atualizado. Se ele foi atualizado, a gente manda a tal da mensagem MIDI com o status 176 e o controle 1 com o valor pot 1, tá? O valor que foi lido no potenciômetro. Se o potenciômetro não foi alterado, eu simplesmente pulo isso aqui, dou o delay e continuo o meu loop. O código para a gente começar os nossos testes é esse aqui. Já vamos pegar e gravar na placa. Para testar
se essa comunicação toda, esse rolo todo que a gente está armando aqui, tá funcionando, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir o Loop B1. O Loop B1, se você acabou de instalar no seu computador, ele já deve estar aberto. Você encontra ele lá perto do relógio. A gente vai abrir o Hairless MIDI Serial aqui. Lembra de abrir como administrador, isso é muito importante, senão ele não vai funcionar direito. Depois que você abrir ele vai aparecer essa telinha aqui. Tá? Aqui em MIDI Out, você vai ter que selecionar a porta MIDI que foi gerada pelo Loop B1. Então aqui onde está Not Connected, aqui em MIDI Out, você vai ter que clicar aqui em Loop B1, Internal MIDI aqui, tá? E em Serial Port, você vai selecionar a porta com que a sua Blackboard está ligada. Só que antes de mais nada, antes até de você selecionar isso aqui, vem aqui em File, Preferences, né, as preferências, e em Baud Rate, troca para 9600, não vai funcionar direito. Tá, então dá OK aqui e clica aqui também em Debug MIDI Messages para ver se ele está enviando a mensagem que a gente está esperando que ele reconheça. Então você pode clicar aqui, então USB Serial Port com 10. No meu caso aqui ele está na com 10, mas no seu ele pode estar em outro número. Tá, então depois que você clicou aqui, gira o potenciômetro, você vai ver alguma coisa acontecendo ali na tela. O que a gente está vendo? Que ele está recebendo uma mensagem que é do canal 1. Canal 1 porque a gente está usando o 176. Se você olhar na documentação de protocolo MIDI, você vê que 176 representa o canal 1, 177 representa o canal 2 e assim por diante, são 16 canais para você usar. O controlador é o 1 por causa daquele número 1 que a gente usou aqui. Esse número você também pode usar números maiores aí para mais controladores. E esse velho aqui, né, é o nosso terceiro parâmetro, que é o que vai fazer os nossos potenciômetros no mixer mexerem conforme a gente mexe aqui. Então, se você mexer o seu potenciômetro, você vai ver que ele vai de 0 a 127, como a gente estava esperando. Agora, vamos ver como que o programa Mix entende esse protocolo e se a gente consegue usar esse potenciômetro para já controlar alguma coisa no mix. Então, abre o mix e beleza, ele vai te mostrar uma tela como se você já brincou, se você já baixou algum programa de DJ, esse aqui é o padrãozão, né? Onde vai estar suas músicas, um deck aqui, outro deck aqui e os controles da mesa de som aqui. Então você tem o crossfader aqui, você tem o volume de um canal, o volume do outro, aqui você tem para cortar o agudo, o médio, o grave. Aqui é para você mexer no pitch da música, né, para deixar ela mais lenta, mais rápida para você fazer a mixagem. Para a gente testar esse nosso potenciômetro na mesinha de som aqui, o que a gente vai ter que fazer? Vem aqui em opções e depois você vai em preferências. Aqui em preferências você vai ver um monte de coisa. Você tem que ir aqui em controladores, tá? Em controladores, você vai ter que encontrar nesse menuzinho que abriu aqui o Loop B1 lá, a porta MIDI que foi aberta pelo Loop B. Então você vai clicar aqui em Loop B Internal MIDI, que ele vai gerar depois que você instalar aquele programa. Por isso que é importante você instalar o Loop B1 antes de abrir esse programa aqui. Tá, pra gente usar ele, primeira coisa, tem que ativar, né? Então clica aqui em ativado. E agora a gente precisa assimilar esse controle MIDI para algum dos potenciômetros do nosso programa. Então como que a gente vai fazer isso? Tem um botãozinho aqui que é muito conveniente chamado assistente de configuração, somente MIDI. Que bom, né? Porque a gente está usando MIDI. Então a gente vai clicar aqui, ele fala assim, suas configurações devem ser aplicadas antes de começar o sistema. Ok, porque eu ativei aquele negocinho ali. Beleza. Agora ele fala assim, clique em qualquer lugar do mix ou escolha um controle para aprender. Então a gente vai ensinar o mixer aqui do nosso mix, o comando do nosso potenciômetro aqui. Então, sei lá, eu vou clicar no volume desse deck do lado esquerdo. Então você clica uma vez nele, ele já vai saber, ó, deck 1, volume. E você clica aqui depois em aprender. Depois que você clicar aqui, ele vai estar nessa tela de aprendendo. Então, ó, aprendendo. Agora mova o controle em seu controlador. No caso, nosso controlador é isso aqui que a gente montou. Eu demorei demais porque eu fiquei falando, então vamos de novo. Aprender. Agora você tem que girar o seu potenciômetro para os dois lados, o máximo possível,
até essa barrinha verde terminar de carregar. No que você ficou girando, ele fala, ó, controle mapeado com sucesso. Status 0xB0, controle 01, option 00. Agora teste. Então, se você chegar nessa tela e mexer esse potenciômetro, você tem que ver o seu potenciômetro lá do mixer funcionando. Vamos mexer aqui. Beleza. Tá funcionando bem. Olha lá. Se chega até o máximo de um lado, ele chega no máximo aqui em cima. E se você vai até o máximo do outro, você chega no máximo embaixo. Tá? Legal. A gente já tem isso aqui funcionando. Então, ó, praticamente nosso projeto já está feito, porque agora a gente só precisa replicar isso para todos os potenciômetros que a gente quiser, ou botões, ou sensores, ou seja lá o que a gente quiser, para fazer o controle do mixer inteiro. Quando você tiver todos os potenciômetros ligados, você vai clicar aqui em aprender outro, né? Mas por enquanto, como a gente não tem, eu vou dar um pronto aqui, tá? E aí depois você tem que clicar em aplicar, ok. E agora, toda vez que você entrar nele, ele já vai estar funcionando dessa forma aqui, tá vendo? Bom, beleza. O que a gente tem que fazer se a gente quiser outros potenciômetros nesse código? Bom, a gente tem que replicar essa parte que a gente já tem. Então, por exemplo, a gente tem que criar um valpot 2 igual a 0. A gente tem que ter um int last valpot, só que agora 2 igual a 0. Aqui no loop, a gente vai ter que ter mais uma rotina dessa, então eu copiei aqui e tô colando aqui. Só que agora em vez de valpot 1 vai ser valpot 2. Em que porta analógica a gente teria um próximo potenciômetro? Na 1, então em vez de 0 aqui, a gente coloca o número 1. Valpot aqui 2 vai ser se ele for diferente do último valor dele. Ah, e é muito importante essa hora aqui. A gente não pode usar o mesmo canal, senão, se a gente usar o mesmo canal, quando a gente mexer nos dois potenciômetros, eles vão mexer no mesmo controle, eles vão fazer a mesma coisa no nosso programa. Então aqui a gente tem que ir um acima, então em vez de 176, a gente usa 177. E a gente vai mandar o valpot 2. Aqui, valpot 2 e valpot 2 para assimilar o valor lido anteriormente do segundo potenciômetro. O resto do programa não mexe, tá? Então, só de fazer isso aqui, você já pode colocar mais um potenciômetro aqui para fazer o controle de mais um, né, de mais uma informação no nosso mixer. O nosso objetivo final, na verdade, vai ser fazer o nosso mixerzinho, né? Então, nesse mixerzinho, a gente vai fazer aqui 5 potenciômetros, tá? Para controlar 5 funções diversas nesse programa aí que a gente está usando. Para fazer isso, a gente já preparou aqui um código que a gente vai deixar disponibilizado, que ele faz exatamente a mesma coisa que a gente viu até agora, só que ele está bem enxuto aí para a gente conseguir usar a menor quantidade de linhas possíveis. Mas, assim, se isso aqui tiver um pouco confuso, na hora de você entender, faz do jeito que a gente fez antes, pode repetir o código 5 vezes igual eu fiz agora há pouco, não tem problema, tá? Isso aí vai ser para o seu uso, então pode ficar tranquilo, pode fazer da maneira que você achar melhor. De toda forma, esse código vai estar disponibilizado para você usar ele da forma que você quiser. Agora, eu vou salvar ele na nossa placa para poder, então, fazer minha montagem final e passar a usar com o meu programa Mix. Vale lembrar que quando você for passar um programa novo do computador para o Arduino, no Hairless MIDI serial aqui, você tem que, na serial port, deixar não conectado. Se você aqui deixar em USB port, ele não vai deixar você gravar o código, porque ele vai falar que a porta serial já está em uso. Então é muito importante você lembrar que toda vez que você for gravar um código novo na placa, aqui em serial port você tem que deixar como não conectado, tá legal? Bom, beleza, eu tô aqui no site da Robocore para comprar o resto das coisas que eu preciso para finalizar esse projeto. Vou pegar uns potenciômetros deslizantes também. Então, 4 acho que tá bom. Não, 3. 3 tá bom. 3 potenciômetros deslizantes, 2 potenciômetros de 10K e 2 knobs para deixar o meu projeto bonitinho. Agora eu vou finalizar a compra. Seu pedido, senhor? Obrigado, viu? Sua assinatura, por favor.
O bacana é que eu vou poder usar a própria caixinha que eu recebi o pedido como base para o meu projeto. E você já vai entender como que eu vou fazer isso. Então eu tenho aqui os 3 potenciômetros deslizantes e os potenciômetros com knob. Como o potenciômetro deslizante tem esses pinos aqui bem salientes, o que eu vou fazer para usar a caixinha que veio os produtos como base para o projeto é dar uma pequena forçada nela com as perninhas para fazer isso aqui, ó. Aí ele já vai ficar fixo e quando eu abrir a tampa eu consigo soldar os fios direto nas perninhas, tá? Isso aí vai fazer com que eu tenha um invólucro aí para esse projeto bem firme, né? Bem resistente. E aí eu posso fazer algo muito parecido para os meus potenciômetros. Posso fazer um furo, sei lá, uma caneta, alguma coisa, para passar o meu potenciômetro por baixo e depois eu venho com a porca que acompanha o potenciômetro, prendendo ele por cima e eu finalizo com a cereja do bolo aqui, que é o knob para o potenciômetro que vai encaixado nele. Vamos lá para o laboratório. Eu vou querer colocar os meus 3 potenciômetros deslizantes mais ou menos dessa forma e mais os 2 potenciômetros do lado. O funcionamento do potenciômetro deslizante é muito parecido com o potenciômetro convencional. Quando você olha atrás, aqui embaixo do deslizante, você vai ver que tem uns números aqui do lado dos contatos. Então você tem número 1, número 2, outro número 2 e o número 3. Comparando com o potenciômetro convencional, o pino aqui do número 2 seria o pino do meio do potenciômetro convencional. Se você fizer a medição da resistência entre o pino 1 e o pino 2, você vai ter o proporcional de quanto vai estar de um lado. Da mesma forma que se você fizer a medição dos dois aqui, você vai ter o proporcional do outro, né? Então, assim, o princípio de funcionamento é o mesmo para os dois. Então, vamos começar colocando eles na posição certa aqui. Para colocar os potenciômetros, a gente pode colocar do ladinho assim. A gente pode usar uma chave de fenda, uma chave Phillips, uma caneta. Eu vou usar um alicate de bico aqui para fazer isso. Então, vou fazer uma furada. É claro que você pode usar também uma ferramenta um pouco mais profissional, como uma furadeira, uma parafusadeira, mas também vai dar certo se você fizer dessa forma. Quando você abre desse lado, você vai ter os pinos de todos os potenciômetros que você tem do outro. A gente pode colocar os novos potenciômetros nos buraquinhos que abriu. Para dar um acabamento um pouquinho mais profissional para nossa mesinha de som bem amadora, a gente pode pegar os knobs. Aí uma dica que a gente dá é: move o potenciômetro o máximo para um lado e coloca o knob como se fosse numa posição de mínimo, porque quando você rodar ele até o outro lado, ele vai dar uma posição de máximo. Tá legal? Beleza. Agora a gente pode começar com a fiação. Para colocar a protoboard aqui dentro, você vai ver que não dá muito certo a menos que você rasgue a caixa. Então eu vou te contar um segredo. Essa protoboard, você pode chegar aqui e destacar os lados dela. Depois que você destaca e rasga o adesivo de trás, você fica com a barra de lado e pode usar
o que você precisar, na verdade. Ele é totalmente modular. Por que eu estou querendo usar protoboard aqui? Porque para cada um dos meus potenciômetros eu vou ter que jogar uma referência de 5 volts e GND. Então, isso aqui vai ser muito útil para mim, né? Eu não vou usar essa parte aqui. Eu vou usar essa parte pequenininha que fica muito melhor aqui dentro. Agora a gente pode colocar um GND aqui num barramento e uns 5 volts no outro. Todos os potenciômetros têm que receber 5 volts GND e tem que me mandar também a informação aqui para as minhas portas analógicas. Vamos pegar aqui os jumpers e soldar. Nos potenciômetros deslizantes, lembra que o sinal que vai para as portas analógicas da placa é o pino que sai do 2 aqui, né? Então, ou esse aqui ou esse aqui, né? Os dois de cima aqui, 1 e 3, vai ser onde a gente vai colocar os 5 volts e o GND. Fica um pouco complicado para olhar sem a marcação, mas daí você pode colocar um para se guiar aqui. Fazer uma solda de leve, porque depois, se eu quiser, eu posso reusar esses jumpers, né? Não aconselho muito cortar eles, porque você pode querer usar para outros projetos também. Eu vou pegar uns 5 volts do meu barramento. E fica aquela dica, né, de como fazer essa solda. Coloca um pouco de estanho ali no pino, né, para facilitar. E depois você só vem com o fio, com o terminal quente aqui, e consegue fazer essa solda. Não é o ideal, né? O ideal seria realmente desencapar esse fio e enrolar ele. Mas como eu tô fazendo aqui um protótipo, acho que não tem grandes problemas, tá? Bom, terminei aqui as soldas em todos os potenciômetros e aproveitei e fiz um buraco aqui para passar o cabo USB, para a gente não precisar ficar com ele passando por cima da caixinha. Agora vamos fechar ele e testar lá no Mix. Agora vamos testar se o código que a gente pôs aqui está funcionando, se as ligações estão funcionando. Como que a gente vai testar isso? A gente vai ver aqui no console do Wireless MIDI Serial, ou Serial MIDI, se ele está reconhecendo cada um dos nossos canais aqui. Se você analisar aquele código, você vai ver que para cada um dos nossos potenciômetros, a gente colocou eles em canais diferentes. Então, um vai ser o 176, outro vai ser o 177, 178, 179 e 180. Então, quando eu mexer cada um dos potenciômetros, ele vai entender canal 1, canal 2, canal 3, canal 4 e canal 5. É isso que a gente está esperando. Vamos colocar o cabo USB aqui. Ele vai reconhecer a Blackboard e aqui em Serial Port ele já vai mostrar a porta COM que a gente estiver usando. Fiz isso, ele já reconheceu alguma coisa ali. Vamos mover um potenciômetro, olha lá, ó. Então ele está reconhecendo esse aqui, ó, como canal 4, indo de 0 a 127. Beleza, tem um funcionando, esse potenciômetro aqui. Vamos testar o outro potenciômetro, olha lá, ó, canal 5, indo de 0 a 127, ó, 0 a 127, legal. Agora, vamos tentar o crossfader aqui, ó, canal 3, legal também, indo de 0 até 127. E esses dois canais que vão ser de volume, esse aqui é o canal 2, olha lá, ó, indo de 0 a 1027, 0 a 1027. E o canal 1, eu espero, né? Olha lá, o canal 1, indo de 0 até 1027. Beleza, então tá tudo funcionando muito bem, inclusive. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui no Mix, fazer aquele aprendizado, né, para cada um dos botões. Como eu já fiz aquele aprendizado para o canal 176, um dos meus, que é no caso esse aqui, um dos meus potenciômetros já está habilitado para um dos volumes, né? Então, se você olhar na tela do computador, que vai estar aí, e aqui na minha caixinha, no meu mixer, você vai ver que conforme eu mexo, ele mexe junto lá. Então agora eu tenho que vir em preferências novamente e assistente de configuração somente MIDI.
e agora ele vai aprender os outros comandos. Então, primeira coisa, vamos escolher na tela qual que é o outro comando que a gente quer que ele aprenda. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, no crossfader. Então, clique em aprender. Aí é aquilo, mexe para um lado, mexe para o outro, mexe para um lado, mexe para o outro, mexe para um lado, mexe para o outro. Então aqui, ó, beleza, ele já aprendeu. Quando você testar, já vai aparecer o crossfader lá na tela, mexendo junto com o que eu estou mexendo aqui. Vamos escolher mais algum comando aqui. Vamos lá, vamos fazer o potenciômetro normal aqui, sem ser o deslizante, ele vai ser o nosso grave. Então, ajustar a equalização de graves do nosso deck 2. Aprender, faz a mesma coisa. Um lado, o outro. Agora testa se está funcionando. Perfeito, funciona legalzinho. O outro grave do outro deck, clique em aprender e vai lá, de um lado para o outro. É bom que você chegue, na verdade é muito importante que você chegue até o final do curso para ele saber que você está indo de um lado ao outro. E aí você testa depois e vai ver que vai dar certo. Tá? E agora, acho que faltou só esse cara aqui, né? Aí o ideal seria a gente fazer a troca ali, mas como eu já fiz uma vez, eu vou fazer para o outro, fazer meio invertido aqui. Aprender. Pronto. Aí. Legal. Pronto. Clique em pronto. Pronto, aplicar, ok. Legal, agora o que a gente tem aqui? Um volume, outro volume, crossfader e o grave de um lado e do outro. O que faltou aqui que seria interessante a gente ter? Botões para dar play, para dar o kill, né? Quando você for fazer isso com botões, você vai ter que, em vez de dar o analog read, a porta analógica, você vai ter que dar um digital read no pino, onde vai estar ligado o botão. Se você não sabe muito bem, dá uma olhada no kit iniciante, porque lá a gente mostra bem, de uma forma bem passo a passo, como usar botões na placa Arduino. Então acho que o que você vai aprender no kit iniciante, você vai usar bastante nesse projeto, sem contar que você vai aprender muito mais coisa lá para usar em muitos outros projetos. Então, você vai ter que colocar um botão, você vai ter que dar o digital read, você vai ter que salvar o estado do botão, exatamente igual a gente está fazendo com os potenciômetros, só que tratando entradas digitais. Seria interessante também ter mais potenciômetros desse tipo para você poder ajustar os sons médios, agudos, além do grave, igual a gente está tendo aqui. É interessante você, e você consegue fazer esse controle para todos os botões dessa tela. Outro que é muito importante, que a gente acabou não fazendo aqui, porque a gente está com só essa quantidade de potenciômetros, é o pitch, né? Você tem aqui o pitch para você mudar que ele chama de velocidade da música, para você deixar ela mais rápida, mais lenta, para poder fazer a mixagem e por aí vai. Uma coisa que, se você quiser fazer todos esses potenciômetros, todos esses botões, talvez uma placa pequena não seja o suficiente. Você tenha que partir para um Arduino Mega ou mesmo tenha que usar algum circuito com multiplexador para ter mais ports e tal. Mas para você ter uma ideia de como que isso aqui está funcionando, só isso aqui já vai dar conta do recado. Vou colocar uma música para tocar aqui. Uma música que a gente conhece bem, né? Eu posso pegar o meu crossfader, colocar todo o meu volume para um lado, como eu posso tirar todo o volume também e ajustar o volume aqui. Também posso mexer no grave. Bom, aí eu posso dar o play na outra música também, ir para ela, voltar. Certo? E é isso. Agora você consegue fazer o seu mixer para começar a brincar com isso, e não só isso, mas também mesas de som virtuais aí que você precisa num estúdio, você também consegue usar o mesmo conceito, desde que esse software aceite esse protocolo MIDI, o que na maioria das vezes acontece. Bom, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.
duro não poder usar música de verdade. Você fica usando essa música do YouTube. E também não tem graça essa porcaria.